Capítulo 2 – A queda humana. Todas as pessoas possuem uma mente original que as leva a rejeitar o mal e a buscar o bem. Todavia, mesmo sem estarmos conscientes disso, somos impulsionados por forças malignas a abandonar o bem que a nossa mente original deseja e a cometer más ações que no mais íntimo do nosso coração não desejamos. Enquanto estas forças malignas nos assaltarem, a história pecaminosa da humanidade continuará inalterada. No cristianismo, o mestre destas forças malignas é conhecido como Satanás. Temos sido totalmente incapazes de liquidar as forças de Satanás porque não compreendemos a identidade dele, nem a sua origem. Para cortar o mal pela raiz e assim acabar com a história pecaminosa da humanidade e apressar a chegada de uma era de bem, importa descobrir e analisar a motivação e a origem de Satanás e reconhecer a destruição que ele causou na vida humana. A explicação da queda humana clarificará estes assuntos. Seção 1 – A raiz do pecado. Ninguém conhece a origem do pecado, que está profundamente entranhado nas pessoas e as desvia constantemente para o caminho do mal. Devido aos relatos da Bíblia, os cristãos têm sido levados a acreditar que o pecado teve origem no momento em que Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto alguns cristãos acreditam que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era o fruto de uma árvore real, outros creem que o fruto é um símbolo, tal como tantas outras coisas escritas de forma simbólica na Bíblia. Consideremos o relato bíblico da queda humana e as suas diferentes interpretações de forma a chegar a uma explicação mais completa. 1.1 A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva caíram quando comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até hoje, muitos cristãos pensaram que este fruto pertencia a uma árvore real. Mas teria Deus, o amoroso Pai da humanidade, criado um fruto tão atraente a ponto de causar a queda? Teria Ele colocado esse fruto em um lugar tão acessível ao alcance das mãos de seus filhos? Além disso, Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Como pode então um alimento que alguém ingere causar a sua queda? A humanidade está atormentada pelo pecado original herdado dos primeiros antepassados. Porém, como é possível aquilo que alguém comeu causar um pecado que possa ser transmitido aos seus descendentes? A única maneira de alguma coisa ser herdada é sendo transmitida através da linhagem. Os efeitos temporários de mal-estar de algum alimento ingerido não podem perpetuar-se através da longa descendência da linhagem. Há aqueles que acreditam que Deus criou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e ordenou a Adão e Eva que não o comessem, a fim de testar a obediência deles. Podemos perguntar: será que o Deus de amor poderia testar os seres humanos tão cruelmente por um meio que pudesse causar-lhes a morte? Adão e Eva sabiam que morreriam no momento em que comessem o fruto, pois Deus assim os tinha avisado. Todavia, mesmo assim, eles o comeram.
Não faltavam alimentos a Adão e Eva. Eles não teriam arriscado as suas vidas e desobedecido a Deus apenas para obter uma guloseima. Portanto, podemos deduzir que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não podia ser um fruto literal. Pelo contrário, devia ser algo tão extraordinariamente estimulante que até o receio da morte não os deteve em obtê-lo. Se o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não era um fruto material, então devia ser um símbolo que representasse outra coisa qualquer. Por que deveríamos nos obstinar a acreditar em uma interpretação literal do fruto, quando a Bíblia faz tanto uso de símbolos e metáforas? Seria melhor abandonar uma atitude de fé tão restrita e ultrapassada. Para saber o que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal representa, vamos primeiro analisar a árvore da vida que se encontrava ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden. Quando compreendermos o significado da árvore da vida, poderemos também compreender o significado da árvore do conhecimento do bem e do mal. 1.1.1 A árvore da vida. Segundo a Bíblia, a esperança das pessoas decaídas é aproximar ou alcançar a árvore da vida. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Por isso os israelitas da era do Antigo Testamento olhavam para a árvore da vida como a sua esperança. Da mesma forma, a esperança de todos os cristãos do tempo de Jesus aos dias de hoje tem sido a de alcançar e desfrutar da árvore da vida. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Uma vez que a esperança fundamental da humanidade é a árvore da vida, podemos afirmar que a esperança de Adão também era a árvore da vida. Está escrito que quando Adão caiu, Deus bloqueou seu caminho até a árvore da vida, pondo um querubim com uma espada flamejante para guardá-la. Daqui podemos deduzir que a esperança de Adão antes da queda era a árvore da vida. Adão foi expulso do Jardim do Éden sem ter alcançado a sua esperança, a árvore da vida. Desde então, a árvore da vida tem permanecido como uma esperança não realizada para as pessoas decaídas. Qual seria a esperança de Adão durante seu período de imaturidade e crescimento para a perfeição? Ele deve ter ansiado tornar-se um homem que realizaria o ideal da criação de Deus, avançando até a perfeição sem cair. Na verdade, a árvore da vida simboliza um homem que cumpriu o ideal da criação em sua totalidade. Esse homem ideal seria o Adão perfeito. A árvore da vida simboliza então o Adão perfeito. Se Adão não tivesse caído, mas tivesse alcançado a árvore da vida, todos os seus descendentes podiam também ter alcançado a árvore da vida. Eles teriam construído o reino do céu na terra. Mas Adão caiu e Deus bloqueou seu caminho até a árvore da vida com uma espada flamejante. Desde então, apesar dos enormes esforços das pessoas decaídas para restaurar o ideal da criação, a árvore da vida tem permanecido como um sonho inatingível. Sobrecarregadas pelo pecado original, as pessoas decaídas não conseguem completar o ideal da criação e tornarem-se árvores da vida apenas pelo seu próprio esforço.
para este ideal ser realizado, é necessário que venha à Terra um homem que tenha completado o ideal da criação como uma árvore da vida. Toda a humanidade deve então se enxertar nele e unir-se a ele. Jesus foi o homem que veio à Terra como esta árvore da vida. A árvore da vida pela qual o povo fiel da era do Antigo Testamento ansiava não era outra senão Jesus. Uma vez que Deus bloqueou o caminho de Adão até a árvore da vida, guardando-a com uma espada flamejante, não foi possível aproximar-se dela sem antes desobstruir o caminho. No dia de Pentecostes, línguas de fogo desceram sobre os santos e eles se tornaram cheios do Espírito Santo. Este acontecimento marcou a abertura do caminho e o afastamento da espada flamejante, coincidindo com as línguas de fogo que precederam a chegada do Espírito Santo. Ele abriu o caminho para toda a humanidade se aproximar de Jesus, a árvore da vida, e para enxertar-se nele. No entanto, os cristãos têm sido enxertados em Jesus apenas espiritualmente. Por isso, até os filhos dos pais cristãos mais devotos continuam a herdar o pecado que precisa ser redimido. Mesmo os santos mais fiéis não conseguiram libertar-se do pecado original e por isso não puderam deixar de transmiti-lo a seus filhos. Por este motivo, Cristo tem que voltar à Terra como a árvore da vida, enxertando mais uma vez toda a humanidade nele. Cristo redimirá o pecado original da humanidade. Os cristãos esperam assim impacientemente pela árvore da vida, que no livro do Apocalipse simboliza Cristo em sua segunda vinda. A finalidade da providência da salvação de Deus consiste em restaurar o fracasso humano em atingir a árvore da vida no Jardim do Éden, através da realização da árvore da vida mencionada no livro do Apocalipse. Devido à queda, Adão não pôde realizar o ideal da primeira árvore da vida. Para completar a salvação da humanidade decaída, Cristo, o último Adão, tem que voltar como a árvore da vida nos últimos dias. 1.1.2 A árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não criou Adão para viver só. Ele também criou Eva para ser a esposa de Adão. Assim como havia uma árvore no Jardim do Éden que simbolizava um homem perfeito, devia haver também uma árvore para representar uma mulher que realizasse o ideal da criação em sua totalidade. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava ao lado da árvore da vida, representaria a mulher ideal, ou seja, a Eva perfeita. A Bíblia refere-se a Jesus através da metáfora de uma videira e um ramo. De modo semelhante, para nos dar uma pista acerca do segredo da queda humana, Deus providenciou o simbolismo de duas árvores para representar o Adão e a Eva perfeitos. 1.2 A identidade da serpente. A Bíblia relata que uma serpente tentou Eva a pecar. O que simboliza a serpente? Vamos analisar a verdadeira identidade da serpente com base no relato do Gênesis. A serpente descrita na Bíblia era capaz de falar com as pessoas. Ela causou a queda do homem, que também é um ser espiritual. Além disso, a serpente conhecia a vontade de Deus, que proibia estritamente os seres humanos de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto é, uma forte evidência de que a serpente simboliza um ser espiritual. Está escrito:
e foi precipitado grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículo 9. Esta antiga serpente é a mesma serpente que tentou Eva no jardim do Éden. Tendo vivido no céu antes de ser precipitado, este diabo ou Satanás deve ser um ser espiritual. Com efeito, desde a queda humana, Satanás tem estado constantemente a desviar o coração das pessoas para o mal. Como Satanás é um ser espiritual, a serpente que o simboliza também deve representar um ser espiritual. Estes traços de evidências bíblicas confirmam que a serpente que tentou Eva não era um animal, mas um símbolo referente a um ser espiritual. Levanta-se agora a questão sobre o fato de o ser espiritual simbolizado pela serpente existir antes da criação do universo ou ter sido criado como parte do universo. Se tal ser já existia antes da criação do universo e tinha um propósito contrário ao de Deus, o conflito entre o bem e o mal no universo seria inevitável e eterno. Neste caso, a providência divina da restauração seria em vão. Mais ainda, o monoteísmo que aponta a Deus como o único Criador do universo não teria qualquer fundamento. Resta-nos a hipótese do ser espiritual representado pela serpente ter sido originalmente criado com uma finalidade boa, mas que posteriormente caiu e se tornou Satanás. Que espécie de ser espiritual na criação de Deus podia ter conversado com as pessoas, compreendido a vontade de Deus e vivido no céu? Que espécie de ser podia transcender o tempo e o espaço para dominar a alma humana, mesmo depois de ter caído, degradado e se tornado um ser maligno? Não existem outros seres dotados com estas características senão os anjos. O versículo: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cidades da escuridão, ficando reservado para o juízo. Apoia a ideia de que a serpente que tentou os seres humanos e pecou é um anjo. A serpente possui uma língua bifurcada. Isso representa alguém que diz coisas contraditórias com a língua e vive uma vida dupla com o coração. A serpente enrola o seu corpo em volta da presa antes de devorá-la, uma metáfora para alguém que engana os outros para o seu próprio benefício. Por estas razões, a Bíblia compara o anjo que tentou os seres humanos a uma serpente. 1.3 A queda do anjo e a queda dos seres humanos. Ficou claro que a serpente que levou os seres humanos a caírem era um anjo, e que este se tornou Satanás quando pecou e caiu. Vejamos agora qual o tipo de pecado que o anjo e os seres humanos cometeram. 1.3.1 O crime do anjo. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas, versículos 6 e 7. Desta passagem podemos deduzir que o anjo caiu como resultado de um relacionamento sexual ilícito. A fornicação é um crime que não pode ser cometido sozinho.
Com quem o anjo teria cometido o ato sexual ilícito no jardim do Éden? Para desvendar este mistério, examinemos que tipo de pecado cometeram os seres humanos. 1.3.2 O crime dos seres humanos. Lemos que, antes de caírem, Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha. No entanto, depois da queda, eles sentiram vergonha de sua nudez e fizeram aventais com folhas de figueira para cobrir suas partes inferiores. Se eles tivessem cometido um crime por terem comido o fruto literal de uma árvore denominada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, certamente teriam coberto as mãos e a boca. Faz parte da natureza humana encobrir os próprios erros. Deste modo, o ato de cobrir suas partes inferiores mostra que estas partes, e não a boca, foram a origem de sua vergonha. Em Jó 31, versículo 33, está escrito: Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Adão cobriu as suas partes inferiores depois da queda. Isto indica que a sua desonra provinha de suas partes inferiores. As partes sexuais de Adão e Eva foram a origem de sua vergonha, porque foram os instrumentos de seu ato pecaminoso. No mundo anterior à queda humana, que ato alguém estaria disposto a cometer, sabendo que, com isso, arriscaria a própria vida? Não poderia ser outro senão o ato de amor. A finalidade da criação de Deus, descrita nas bênçãos, sede fecundos, multiplicai-vos, só pode ser realizada através do ato de amor. Assim, do ponto de vista da finalidade da criação de Deus, o amor devia ser o ato mais precioso e sagrado de todos. Como o ato sexual foi a verdadeira causa da queda, muitas vezes as pessoas veem o sexo com vergonha e até menosprezo. Concluímos assim que os seres humanos caíram através de um ato sexual ilícito. 1.3.3 O ato sexual ilícito entre o anjo e os seres humanos. Até agora, explicamos que um anjo seduziu os seres humanos a cair e que tanto o anjo quanto os seres humanos caíram devido a um ato de amor sexual ilícito. Os seres humanos e os anjos são os únicos seres espirituais no universo capazes de ter relacionamentos amorosos. Podemos deduzir que o relacionamento sexual ilícito deve ter envolvido o anjo e os seres humanos. Jesus disse: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uma vez que o diabo é identificado como Satanás, podemos afirmar que os seres humanos são descendentes de Satanás, a antiga serpente que tentou os seres humanos. Quais foram as circunstâncias que levaram a humanidade a tornar-se os descendentes do anjo decaído Satanás? Houve um relacionamento sexual ilícito entre o anjo e os primeiros seres humanos, e como fruto desse relacionamento, toda a humanidade passou a pertencer à linhagem de Satanás. Quando o apóstolo Paulo escreveu: E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ele estava reconhecendo que nós, pessoas decaídas, provimos da linhagem de Satanás e não da linhagem de Deus.
João Batista admoestou o povo, chamando-o de raça de víboras, isto é, filhos de Satanás. Jesus dirigiu-se aos escribas e fariseus, dizendo: Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Estes versículos afirmam que nós somos descendentes de um relacionamento sexual ilícito envolvendo o anjo e os nossos primeiros antepassados. Este fato jaz no âmago da queda humana. 1.4 O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi dito anteriormente que a árvore do conhecimento do bem e do mal simbolizava Eva. O que significa o fruto desta árvore? Significa o amor de Eva. Tal como uma árvore se multiplica através de seus frutos, Eva deveria dar à luz filhos bondosos através de seu amor centralizado em Deus. Em vez disso, ela deu à luz filhos maus através de seu amor satânico. Eva estava em um estado de imaturidade. Só devia atingir a maturidade plena depois de passar por um período de crescimento. Por isso ela podia dar à luz bons ou maus frutos através de seu amor. É por esse motivo que o amor de Eva é simbolizado pelo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Eva é simbolizada pela árvore. Qual foi o significado do ato de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Quando comemos algo, o tornamos parte de nós mesmos. Eva devia ter comido do fruto da bondade através da consumação de seu amor centralizado em Deus. Nesse sentido, ela teria recebido a essência divina de Deus e multiplicado uma boa linhagem. Porém, ela comeu do fruto do mal ao consumar seu ato de amor mau centralizado em Satanás. Assim, ela recebeu a essência de sua natureza má e multiplicou uma linhagem má, da qual descendeu a nossa linhagem pecadora. Com efeito, o ato de Eva comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal denota que ela consumou um relacionamento amoroso satânico com o anjo, o qual a ligou por laços de sangue com ele. Deus amaldiçoou o anjo decaído. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. A expressão sobre o teu ventre andarás significa que o anjo se tornaria um ser miserável, incapaz de funcionar corretamente ou de realizar seu trabalho original. E pó comerás significa que o anjo foi precipitado na terra, ficando privado dos elementos de vida de Deus. Em vez disso, ele tinha que subsistir a partir de elementos malignos, tomados do mundo pecaminoso. 1.5 A raiz do pecado. Pelo esclarecimento anterior da Bíblia, aprendemos que a raiz do pecado não foi o ato dos primeiros antepassados terem comido um fruto, mas sim que tiveram um relacionamento sexual ilícito com o anjo, simbolizado pela serpente. Consequentemente, eles não puderam multiplicar a linhagem boa de Deus. Pelo contrário, multiplicaram a linhagem má de Satanás. Existem muitas evidências que nos ajudam a reconhecer que a raiz do pecado humano brotou da imoralidade sexual. Sabemos que o pecado original tem se perpetuado hereditariamente de geração a geração. Isto porque a raiz do pecado foi consolidada através de um relacionamento sexual
que prende uma pessoa a outra por laços de sangue. Além disso, todas as religiões que enfatizam a necessidade de expiar o pecado consideram a fornicação um pecado mortal e ensinam as virtudes da castidade e da abstinência a fim de refrear a fornicação. Isto é um indício de que a raiz do pecado se encontra nos desejos lascivos. Os israelitas realizavam o ritual da circuncisão como uma condição para a santificação. Eles se qualificavam como povo escolhido de Deus através da purificação pelo derramamento do sangue, uma vez que a raiz do pecado reside no fato de termos recebido sangue contaminado em nosso ser através de um ato imoral. A promiscuidade sexual tem sido a causa principal da ruína de muitos heróis, patriotas e nações. Mesmo entre as pessoas mais notáveis, a raiz do pecado, o desejo sexual ilícito, está constantemente ativo em suas almas, por vezes sem estarem conscientes disso. Talvez possamos erradicar todas as outras maldades, estabelecendo códigos morais através da religião, implementando cuidadosamente vários programas educacionais e reformando o sistema socioeconômico que alimenta o crime. Mas ninguém pode impedir a praga da promiscuidade sexual, que tem se tornado cada vez mais dominante à medida que o progresso da civilização torna os estilos de vida mais confortáveis e ociosos. Portanto, a esperança de um mundo ideal será um sonho vazio enquanto a origem de todos estes males não tiver sido erradicada. Cristo, em sua segunda vinda, deverá ser capaz de resolver este problema de uma vez por todas. Seção 2. A motivação e o processo da queda. A motivação da queda humana é imputada ao anjo, que, como vimos, é simbolizado pela serpente que tentou Eva. Por conseguinte, antes de conhecermos a motivação e o processo da queda, temos primeiro que analisar o anjo. 2.1. Os anjos, suas missões e seu relacionamento com os seres humanos. Como todos os seres, os anjos foram criados por Deus. Ele os criou antes de qualquer outro ser. No relato bíblico da criação do céu e da terra, percebemos que Deus fala no plural. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Isto não significa que Deus estava se referindo a si mesmo como a Santíssima Trindade, como defendem muitos teólogos em sua interpretação dessa passagem. Pelo contrário, ele estava falando com os anjos que havia criado antes dos seres humanos. Deus criou os anjos para serem seus servos e assistentes na criação e manutenção do universo. Na Bíblia, encontramos muitas referências a anjos que trabalharam para a vontade de Deus. Foram anjos que transmitiram a Abraão as palavras importantes da bênção de Deus. Da mesma forma, foi um anjo que anunciou a concepção de Cristo, e foi um anjo que desacorrentou Pedro e o conduziu fora da prisão até a cidade.
O anjo que acompanhou João no livro do Apocalipse se autodenomina de servo, e em Hebreus os anjos são referidos como espíritos servidores. A Bíblia frequentemente representa os anjos orando e glorificando a Deus. Investiguemos o relacionamento entre os seres humanos e os anjos do ponto de vista do princípio da criação. Porque Deus nos criou como seus filhos e nos concedeu domínio sobre toda a criação, era de se supor que reinássemos também sobre os anjos. Está escrito na Bíblia que temos autoridade para julgar os anjos. Muitas das pessoas que se comunicam com o mundo espiritual testemunharam muitos anjos escoltando os santos no paraíso. Estas observações ilustram o fato de os anjos terem a missão de auxiliar os seres humanos. 2.2 A queda espiritual e a queda física. Deus criou os seres humanos com dois componentes, o eu espiritual e o eu físico. A queda humana também ocorreu em duas dimensões, espiritual e física. A queda que ocorreu devido ao relacionamento sexual entre o anjo e Eva foi a queda espiritual, enquanto a que ocorreu através do relacionamento sexual entre Eva e Adão foi a queda física. Como é que um ato de amor passional pode ser consumado entre um anjo e um ser humano? Todas as emoções e sensações sentidas entre uma pessoa e um espírito são exatamente as mesmas que as sentidas durante o contato entre duas pessoas terrenas. Sem dúvida, a união sexual entre um anjo e um ser humano é, pois, perfeitamente possível. Existem relatos de casos de pessoas terrenas casadas com espíritos. Na Bíblia temos o caso de um anjo que lutou com Jacó e deslocou sua coxa. 3 anjos visitaram a família de Abraão e tomaram uma refeição de vitelo, leite e manteiga. Mais ainda, 2 anjos visitaram a casa de Ló e comeram o pão ázimo a eles servido. Quando os habitantes da cidade viram os anjos, ficaram excitados em desejos luxuriosos por eles e rodearam a casa de Ló gritando. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós para que os conheçamos. 2.2.1 A queda espiritual. Deus criou o mundo angélico e nomeou Lúcifer para a posição de arcanjo. Lúcifer era o canal do amor de Deus para o mundo angélico, tal como Abraão era o canal da bênção de Deus para os israelitas. Nesta posição, ele praticamente monopolizava o amor de Deus. Todavia, depois de criar os seres humanos como seus filhos, Deus passou a amá-los muito mais do que amava Lúcifer, que havia criado como seu servo. Na verdade, o amor de Deus por Lúcifer não mudara. Era o mesmo antes e depois da criação dos seres humanos. Porém, quando Lúcifer viu que Deus amava mais a Adão e Eva do que a ele, sentiu que o amor que recebia de Deus havia diminuído. Esta situação é semelhante à parábola bíblica dos trabalhadores da vinha. Embora os que trabalharam desde o início da manhã tivessem recebido um salário justo, quando viram os outros que chegaram mais tarde e trabalharam menos receberem o mesmo, sentiram-se mal pagos. Lúcifer, sentindo que estava recebendo menos amor do que merecia, quis alcançar a mesma posição central na sociedade humana que gozava no mundo angélico. Foi por essa razão que ele seduziu Eva, e isto foi a motivação da queda espiritual.
tudo no universo foi criado para ser governado por Deus através do amor. Assim, o amor é a fonte da vida, a chave para a felicidade e a essência do ideal ao qual todos os seres aspiram. Quanto mais amor se recebe, mais belo se parece aos olhos dos outros. Quando o anjo criado como servo de Deus observou Eva, a filha de Deus, era muito natural que ela parecesse muito bela aos seus olhos. Além disso, quando Lúcifer viu que Eva respondia à sua tentação, sentiu-se muito atraído e estimulado por seu amor. A esta altura, Lúcifer já estava seduzindo Eva com o desejo de possuí-la, apesar das consequências. Lúcifer, que abandonou a sua posição natural devido ao seu desejo excessivo, e Eva, que queria abrir os seus olhos e ficar como Deus antes do tempo apropriado, formaram uma base comum e envolveram-se numa ação de dar e receber. O poder do amor fora do princípio gerado pela ação de dar e receber entre ambos levou-os a consumar um relacionamento sexual ilícito no plano espiritual. Todos os seres foram criados com base no princípio segundo o qual, reciprocamente, transferem elementos quando se unem em um ato de amor. Assim, quando Eva uniu-se a Lúcifer através do amor, recebeu dele certos elementos. Primeiro, ela recebeu sentimentos de medo derivado do peso da consciência culpada, pelo fato de ter violado a finalidade da criação. Segundo, ela recebeu de Lúcifer o conhecimento que a fez discernir que originalmente Adão é quem deveria ser o seu esposo e não o anjo. Eva estava numa posição de receber conhecimento do arcanjo, porque ainda estava imatura, e o seu conhecimento não era tão avançado quanto o do arcanjo, o qual já se encontrava em um estado de maior maturidade angélica. 2.2.2 A queda física. Após a perfeição, Adão e Eva deveriam se tornar esposos eternos no amor de Deus. Mas Eva, que em sua imaturidade se envolvera num relacionamento ilícito com o arcanjo, decidiu unir-se a Adão, como marido e mulher. Desse modo, Adão também caiu quando ainda era imaturo. Este relacionamento conjugal precoce de amor satânico entre Adão e Eva constituiu a queda física. Como foi anteriormente mencionado, através da queda espiritual com o arcanjo, Eva recebeu sentimentos de medo derivados do peso de sua consciência culpada e do novo conhecimento de que o seu esposo original deveria ser Adão e não o arcanjo. Eva então seduziu Adão na esperança de que, unindo-se a ele, o esposo que lhe estava destinado pudesse se libertar do medo e voltar para Deus. Esta foi a motivação que levou Eva à queda física. Assim que Eva uniu-se ao arcanjo através do seu relacionamento sexual ilícito, ficou na posição do arcanjo em relação a Adão. Deste modo, Adão, que ainda estava recebendo o amor de Deus, parecia-lhe muito atraente. Vendo em Adão sua única esperança de regressar a Deus, Eva voltou-se para ele e tentou-o, desempenhando o mesmo papel que o arcanjo havia desempenhado em relação a ela. Adão correspondeu e formou uma base comum com Eva, iniciando uma ação de dar e receber entre si. O poder do amor fora do princípio gerado em seu relacionamento induziu Adão a abandonar sua posição original e uniu-os numa relação física de amor sexual ilícito.
Quando Adão se uniu como uma só carne com Eva, herdou todos os elementos que Eva havia recebido do arcanjo. Por sua vez, estes elementos têm sido transmitidos a todas as gerações seguintes, sem exceções. E se Adão tivesse alcançado a perfeição sem ter cedido à tentação de Eva? A providência para restaurar Eva teria sido relativamente fácil, porque, embora ela tivesse caído, Adão continuaria intacto como seu parceiro sujeito perfeito. Infelizmente, Adão também caiu, e a humanidade tem se multiplicado no pecado até os dias de hoje, perpetuando a linhagem de Satanás. Seção 3. O poder do amor, o poder do princípio e o mandamento de Deus. 3.1. O poder do amor e o poder do princípio na queda humana. Os seres humanos foram criados através do princípio e deveriam viver de acordo com o princípio. Por isso está fora de questão pensar que a força inerente do princípio pudesse induzir alguém a desviar-se do caminho do princípio e a cair. É como um trem que não pode sair dos trilhos, a não ser que uma falha nos trilhos ou na locomotiva, uma força exterior mais potente do que a sua aceleração, colida com ele e o desvie para outra direção. Da mesma forma, para os seres humanos, a força inerente do princípio conduz o seu crescimento na direção correta. Mas se alguma força mais potente, vinda de outra direção e com uma finalidade fora do princípio, chocar-se com eles, certamente cairão. A força mais potente do que a força do princípio não é outra senão o poder do amor. Enquanto os seres humanos se encontram em estado de imaturidade, é possível que o poder de um amor fora do princípio possa induzi-los a cair. Porque a força do amor é mais forte que o poder do princípio? Porque Deus o fez mais forte, deixando assim aberta a possibilidade de o poder de um amor desviado colidir com a pessoa em seu estado de imaturidade, levando-a a cair? De acordo com o princípio da criação, o amor de Deus é o sujeito de todos os amores, fluindo no interior do fundamento de 4 posições, estabelecido quando seus componentes completam a finalidade de 3 objetos através do amor dinâmico existente entre si. Sem o amor de Deus, não é possível estabelecer o verdadeiro fundamento de 4 posições, nem cumprir a finalidade para a qual fomos criados. O amor é a verdadeira fonte de nossa vida e felicidade. Embora Deus tenha criado os seres humanos com base no princípio, Ele nos governa através do amor. Neste sentido, para que o amor desempenhe seu papel, o poder do amor tem que ser mais forte do que o poder do princípio. Se o poder do amor fosse inferior ao poder do princípio, Deus não poderia governar os seres humanos através do amor. Em vez disso, buscaríamos o princípio mais do que o amor de Deus. Por esta razão, Jesus tentou conduzir seus discípulos através da verdade, mas foi seu amor que os salvou. 3.2. A razão pela qual Deus estabeleceu o mandamento como um objeto de fé. Por que razão Deus alimentou a fé de Adão e Eva através do mandamento,
não comam do fruto? Em seu estado de imaturidade, Adão e Eva não podiam ser governados diretamente por Deus através do amor. Porque o poder do amor é mais forte que o poder do princípio, Deus previu que, caso eles formassem uma base comum com o arcanjo, haveria uma possibilidade de eles sucumbirem ao poder do amor desviado fora do princípio e caírem. Para prevenir isto, Deus deu a Adão e Eva o mandamento que os proibia de se relacionarem com o arcanjo desta forma. Independentemente do poder do amor fora do princípio, o amor falso do arcanjo, se Adão e Eva tivessem seguido o mandamento de Deus, formando uma base comum com Deus e envolvendo-se numa ação de dar e receber, só com Ele, o poder do amor angélico fora do princípio não os teria afetado e eles nunca teriam caído. Infelizmente, Adão e Eva não obedeceram ao mandamento, mas formaram uma base comum com o arcanjo e se envolveram numa ação de dar e receber com ele. Por isso, o poder do amor ilícito os desviou do caminho. Não foi apenas para prevenir a queda que Deus deu o mandamento aos seres humanos imaturos. Deus também queria que eles usufruíssem do domínio sobre o mundo natural, incluindo os anjos. Ao herdarem a sua natureza criativa, a fim de herdarem esta capacidade criativa, os seres humanos deveriam aperfeiçoar-se através de sua fé na palavra como sua porção de responsabilidade pessoal. Deus não deu o mandamento ao arcanjo, apenas aos seres humanos. Ele pretendia exaltar a dignidade dos seres humanos, tal como lhes é atribuída pelo princípio da criação, que os qualifica como filhos de Deus e lhes concede o direito de governar até mesmo os anjos. 3.3 O período durante o qual o mandamento era necessário. Seria este mandamento de Deus obrigatório para sempre? A segunda bênção de Deus devia ser realizada quando Adão e Eva entrassem no domínio direto do amor de Deus, unindo-se como verdadeiros esposo e esposa, gerando filhos e criando-os no amor de Deus. Com efeito, o princípio ordena que os seres humanos comam do fruto depois de alcançarem a plena maturidade de caráter. O poder do amor é mais forte que o poder do princípio. Se Adão e Eva tivessem alcançado a perfeição como esposo e esposa centralizados em Deus e experimentado o domínio direto de Deus através do poder absoluto de seu amor, então o amor conjugal de ambos ter-se-ia tornado absoluto. Ninguém, nem nenhum poder no universo poderia jamais quebrar essa ligação de amor. Nesta situação, Adão e Eva nunca cairiam. Não haveria possibilidade alguma do amor do arcanjo, que é inferior aos seres humanos, destruir o amor conjugal de Adão e Eva, quando este estivesse firmemente ancorado em Deus. Por conseguinte, o mandamento de Deus, não comam do fruto, só se aplicava durante o período de imaturidade de Adão e Eva. Seção 4. As consequências da queda humana. Quais foram as consequências da queda espiritual e da queda física de Adão e Eva em todo o universo, incluindo a humanidade e os anjos?
vejamos algumas das consequências mais graves. 4.1 Satanás e a humanidade decaída. Satanás é o nome dado ao arcanjo Lúcifer depois que ele caiu. Quando os primeiros homens caíram, eles ficaram ligados a Satanás por laços de sangue. Formaram um fundamento de 4 posições centralizado em Satanás, e toda a humanidade se tornou descendente de Satanás. Foi por este motivo que Jesus disse ao povo: Vós tendes como pai o demônio, chamando-os de raça de víboras venenosas. Paulo escreveu: E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, indicando que ninguém pertence à linhagem de Deus. Pelo contrário, devido à queda dos primeiros seres humanos, pertencemos à linhagem de Satanás. Se Adão e Eva tivessem alcançado a maturidade plena e construído um fundamento de 4 posições centralizados em Deus, um mundo sob o domínio de Deus teria sido estabelecido na terra. Porém, eles caíram, ainda imaturos, e formaram um fundamento de 4 posições, centralizado em Satanás. Consequentemente, o mundo caiu sob o domínio de Satanás. Por isso, a Bíblia chama Satanás de o príncipe deste mundo e o Deus deste mundo. Quando Satanás conquistou o domínio sobre os seres humanos, que estavam destinados a ser os senhores da criação, obteve também o domínio sobre todas as coisas do universo. Está escrito: porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Estes versículos descrevem a agonia da criação sob o domínio de Satanás, enquanto espera pelo aparecimento de pessoas não decaídas que tenham aperfeiçoado a sua natureza original. A criação anseia pelo dia em que estas pessoas subjuguem Satanás e governem o universo com amor. 4.2 As atividades de Satanás na sociedade humana. Satanás está constantemente acusando todas as pessoas diante de Deus, como fez com Jó, de forma a arrastá-las para o inferno. No entanto, nem mesmo Satanás pode perpetrar suas más ações, a não ser que ele encontre primeiro um parceiro objeto com o qual possa formar uma base comum e empreender uma ação de dar e receber. Os parceiros objeto de Satanás são os espíritos maus do mundo espiritual. Os parceiros objeto destes espíritos maus são os eus espirituais das pessoas más na terra. E os veículos através dos quais os maus eus espirituais agem são os eus físicos das pessoas da terra. Por conseguinte, o poder de Satanás é transmitido através dos espíritos maus e se manifesta nas atividades das pessoas terrenas. Por exemplo, Satanás entrou em Judas Iscariotes e Jesus, em certa ocasião, chamou Pedro de Satanás. Na Bíblia, os espíritos dos homens físicos maus são chamados de anjos do diabo. O reino do céu na terra é um mundo restaurado no qual Satanás já não pode instigar qualquer atividade. Para realizar esse mundo, é necessário que toda a humanidade elimine sua base correlativa comum com Satanás, restaure sua base comum com Deus
e empreenda uma ação de dar e receber com ele. A profecia que diz que Satanás será confinado em um abismo nos últimos dias significa que ele ficará totalmente impossibilitado de realizar qualquer atividade, visto que não haverá mais nenhum parceiro objeto com quem ele possa se relacionar. Para podermos eliminar nossa base comum com Satanás e sermos capazes de julgá-lo, temos que compreender a identidade e o crime de Satanás e acusá-lo diante de Deus. Contudo, Deus concedeu liberdade aos seres humanos e aos anjos. Por isso, ele não pode restaurá-los à força. De sua própria e livre vontade, os homens devem levar Satanás a submeter-se voluntariamente, defendendo a palavra de Deus, através do cumprimento de sua responsabilidade. Só assim poderemos ser restaurados ao ideal original proposto por Deus no momento de nossa criação. Porque Deus desenvolve a sua providência com base neste princípio, a história da providência da restauração tem sido prolongada várias vezes. 4.3 O bem e o mal analisados do ponto de vista da finalidade. Uma vez definidos os conceitos de bem e de mal, vamos analisar a natureza do bem e a natureza do mal do ponto de vista da finalidade. Se Adão e Eva tivessem se amado como Deus desejava e formado um fundamento de 4 posições centralizado em Deus, eles teriam estabelecido um mundo de bem. Mas, quando se amaram com um propósito contrário às intenções de Deus e estabeleceram um fundamento de 4 posições centralizado em Satanás, acabaram originando um mundo mau. Isto demonstra que, embora algumas ações ou alguns elementos bons e maus possam assumir a mesma forma aparente, sua verdadeira natureza pode ser discernida pelos seus frutos, uma vez que estes são produzidos de acordo com as diferentes finalidades que almejam. Muitas vezes, um aspecto da natureza humana convencionalmente considerado mal pode ser bom, se a sua finalidade for ao encontro da vontade de Deus. Tomemos o desejo como exemplo. O desejo frequentemente considerado pecaminoso, na verdade, foi dado por Deus. A alegria é a finalidade da criação. E a alegria só pode ser alcançada quando o desejo é satisfeito. Se não tivéssemos desejos, nunca poderíamos experimentar a alegria. Se não tivéssemos desejos, nunca teríamos qualquer aspiração em receber o amor de Deus, viver, realizar boas ações ou melhorar-nos. Sem desejos, não seria possível realizar a finalidade da criação de Deus e nem a providência da restauração. Seria impossível construir uma sociedade humana pacífica, harmoniosa e em desenvolvimento. Como parte da natureza que Deus nos concedeu, os desejos são bons quando produzem frutos de acordo com o propósito da vontade de Deus, e são maus quando seus frutos seguem o propósito da vontade de Satanás. Neste contexto, podemos deduzir que até este mundo mau será restaurado para o bem e se tornará o reino do céu na terra, se mudar sua direção e finalidade de acordo com a orientação de Cristo. Assim, a providência da restauração pode ser interpretada como o processo de mudança de direção deste mundo decaído e de sua finalidade satânica atual para a construção do reino do céu, o ideal da criação de Deus.
Qualquer padrão de bondade definido durante o curso da providência da restauração não é absoluto, mas relativo. Em qualquer período histórico, a obediência às doutrinas expressas pelas autoridades oficiais é considerada boa, enquanto as ações contrárias são consideradas más. Mas a mudança de uma era traz novas autoridades e novas doutrinas, com novos objetivos e novos padrões de bem e de mal. Para os membros de qualquer tradição religiosa ou escola de pensamento, a concordância com os preceitos de sua doutrina ou filosofia é boa, enquanto a oposição é má. Mas sempre que uma doutrina ou filosofia sofre mudanças, os seus padrões de bem e de mal também se alteram, de acordo com seus novos objetivos. Da mesma forma, se alguém se converte a uma religião ou escola de pensamento diferente, é natural que os seus objetivos e padrões de bem e de mal também mudem. Os conflitos e as revoluções influenciam constantemente a sociedade humana, principalmente devido às contínuas alterações dos padrões de bem e de mal, enquanto as pessoas buscam a realização de finalidades divergentes. Contudo, ao longo dos intermináveis ciclos de conflitos e revoluções na história humana, as pessoas têm buscado o bem absoluto pelo qual suas mentes originais anseiam. A ocorrência de novos conflitos e revoluções na sociedade humana decaída continuará, inevitavelmente, até a realização final de um mundo de bem. O padrão de bondade permanecerá relativo apenas enquanto durar o curso da restauração. Logo que o domínio de Satanás for extinto da terra, Deus, o ser absoluto e eterno, transcendente de tempo e espaço, estabelecerá a sua soberania e a sua verdade. Nesse dia, a verdade de Deus será absoluta, e por isso a finalidade para a qual ela existe e o padrão de bem que ela estabelece serão também absolutos. Esta verdade cósmica e universal será firmemente estabelecida por Cristo por ocasião de sua segunda vinda. 4.4 As obras dos espíritos bons e dos espíritos maus. A expressão espíritos bons é utilizada como uma designação geral para fazer referência a Deus, aos espíritos do lado de Deus e aos anjos bons. O termo geral para designar Satanás e os espíritos que estão do seu lado é espíritos maus. Tal como no caso dos atos bons e maus, também as obras dos espíritos bons e dos espíritos maus apresentam-se inicialmente com algumas semelhanças, embora possuam finalidades opostas. Com o passar do tempo, as obras de um espírito bom aumentam a sensação de paz e justiça de uma pessoa, melhorando até a sua saúde. As obras de espíritos maus conduzem gradualmente a um aumento da ansiedade, do medo e do egoísmo, provocando a deterioração da saúde. Poderá ser difícil para alguém que não conhece o princípio distinguir as ações dos espíritos bons das ações dos espíritos maus. Todavia, com o passar do tempo, e isto geralmente acontece sempre tardiamente, a pessoa acaba identificando a natureza da ação por causa dos frutos que ela produz. Como uma pessoa decaída permanece numa posição intermediária entre Deus e Satanás e relaciona-se com ambos, as obras de um espírito bom podem ser acompanhadas pela influência sutil de um espírito mau. Em outros casos, os fenômenos que começaram como ações de espíritos maus
podem gradualmente misturar-se com as obras de espíritos bons. Distinguir os espíritos é muito difícil para quem não compreende o princípio. É lamentável que muitas autoridades religiosas, em sua ignorância, condenem as obras de espíritos bons, colocando-as como se fossem obras de espíritos maus, posicionando tais autoridades inadvertidamente contra a vontade de Deus. Hoje, os fenômenos espirituais estão se tornando cada vez mais comuns. A menos que os líderes religiosos consigam distinguir corretamente as obras dos espíritos bons das obras dos espíritos maus, eles não poderão instruir nem conduzir adequadamente aqueles que experimentam fenômenos espirituais. 4.5 O pecado. O pecado é uma violação da lei celestial que é cometida quando uma pessoa forma uma base comum com Satanás, estabelecendo assim a condição para uma ação de dar e receber com ele. O pecado pode ser dividido em 4 tipos. O primeiro é o pecado original. Este pecado originou-se com a queda espiritual e a queda física dos primeiros seres humanos. Ele está enraizado em nossa linhagem e é a origem de todos os pecados. O segundo é o pecado hereditário. Este é o pecado que uma pessoa herda de seus antepassados devido aos laços de linhagem. Está escrito nos 10 mandamentos que os pecados dos pais serão cobrados em seus descendentes. O terceiro é o pecado coletivo. Este é o pecado pelo qual uma pessoa é responsável como membro de um grupo, mesmo que não tenha cometido o pecado pessoalmente, nem o tenha herdado de seus antepassados. Um exemplo deste tipo de pecado é a crucificação de Jesus. Embora só os sumos sacerdotes e alguns escribas tenham condenado Jesus à crucificação, o povo judeu e toda a humanidade partilharam juntos a responsabilidade por este pecado. Como resultado, o povo judeu foi colocado numa posição de terrível sofrimento e a humanidade foi destinada a percorrer um caminho de tribulações até a segunda vinda de Cristo. O quarto pecado é o individual, aquele que o indivíduo comete sozinho. O pecado original pode ser visto como a raiz de todos os pecados, o pecado hereditário como o tronco, o pecado coletivo como os ramos e o pecado individual como as folhas. Todos os pecados brotam do pecado original, que é a raiz. Não é possível erradicar todos os outros pecados por completo sem antes aniquilar o pecado original. Todavia, nenhum homem foi capaz de revelar esta raiz do pecado, tão profundamente enraizada no tempo. Apenas Cristo, que vem como a raiz e o verdadeiro Pai da humanidade, pode identificá-la e arrancá-la. 4.6 As características primárias da natureza decaída. Eva herdou do arcanjo todas as tendências inerentes à sua transgressão contra Deus quando Satanás a prendeu por laços de sangue através do relacionamento sexual ocorrido entre ambos. Por sua vez, Adão adquiriu as mesmas inclinações quando Eva, assumindo o papel do arcanjo, o prendeu por laços de sangue através de seu relacionamento sexual com ele. Estas tendências se tornaram a causa original das inclinações decaídas de todas as pessoas. Elas são as características primárias da nossa natureza decaída. A principal motivação que engendrou as características primárias da natureza decaída
reside na inveja que o arcanjo sentiu de Adão, o amado de Deus. Como podem existir tais sentimentos de inveja e ciúme em um arcanjo que Deus criou para uma boa finalidade? O arcanjo foi dotado de desejo e intelecto como partes de sua natureza original. Porque possuía o intelecto, o arcanjo podia comparar e discernir que o amor de Deus pelos seres humanos era maior do que o amor que ele recebia de Deus. Porque também possuía desejos, ele sentia um desejo natural de receber mais amor de Deus. Este desejo do coração era naturalmente propício à inveja e ao ciúme. A inveja é um subproduto inevitável da natureza original, tal como a sombra produzida por um objeto exposto à luz. Porém, depois dos seres humanos alcançarem a perfeição, eles nunca seriam tentados a cair por um sentimento de inveja ocasional. Eles saberiam bem que a gratificação temporária que pudessem obter do objeto de seu desejo não compensaria a agonia da autodestruição resultante. Por isso, eles nunca cometeriam tais crimes. Um mundo que tenha realizado a finalidade da criação é uma sociedade baseada em interrelacionamentos orgânicos muito semelhantes à estrutura do corpo humano. Reconhecendo que a ruína individual leva à perdição do todo, a sociedade protege os seus membros individuais dessa autodestruição. No mundo ideal, os desejos relacionados com a inveja que eventualmente surge da natureza original serão canalizados para estimular o progresso da humanidade. Em tal mundo, eles nunca levarão as pessoas a caírem. As características primárias da natureza decaída podem ser divididas em 4 tipos principais. A primeira consiste no fracasso em tomar o ponto de vista de Deus. A causa principal da queda do arcanjo foi não amar Adão com o mesmo coração e a mesma perspectiva de Deus. Em vez disso, ele sentiu ciúmes de Adão e isso o levou a tentar Eva. Um exemplo desta característica da natureza decaída é quando um cortesão sente ciúmes do favorito do rei, em vez de respeitá-lo com sinceridade por ser amado pelo rei. A segunda é abandonar a sua posição natural. Procurando receber mais amor de Deus, Lúcifer desejou usufruir no mundo humano da mesma posição de amor que gozava no mundo angélico. Este desejo perverso levou-o a abandonar a sua posição natural e cair. As pessoas são induzidas por desejos perversos a ultrapassarem os limites do que é certo e a excederem-se devido a esta característica primária da natureza decaída. A terceira é a inversão do domínio. O anjo que deveria submeter-se ao domínio dos seres humanos dominou Eva. Em seguida, Eva, que deveria submeter-se ao domínio de Adão, acabou por dominá-lo. Esta ruptura da ordem natural gerou frutos amargos. A sociedade humana é desequilibrada por pessoas que abandonam a sua posição original e em seguida invertem a ordem do domínio. Estas constantes situações estão enraizadas nesta terceira característica primária da natureza decaída. A quarta é a multiplicação do ato criminoso. Se depois de cair, Eva não tivesse repetido seu pecado ao seduzir Adão, este teria permanecido intacto. A restauração de Eva teria sido relativamente fácil. Todavia, Eva transmitiu seu pecado aos outros quando induziu Adão a cair.
a tendência das pessoas más de envolver outras numa teia crescente de crimes provém desta característica primária da natureza decaída. Seção 5. A liberdade e a queda humana. 5.1. O significado da liberdade do ponto de vista do princípio. Qual é o significado da verdadeira liberdade? À luz do princípio, a liberdade reveste-se de 3 características. Primeiro, não existe liberdade fora do princípio. A liberdade requer livre-arbítrio e a realização de ações livres de acordo com esse arbítrio. Ambos têm um relacionamento semelhante ao que existe entre caráter interno e forma externa, e a liberdade perfeita só é alcançada quando os dois entram em harmonia. Portanto, não pode existir nenhuma livre ação sem livre-arbítrio, nem pode o livre-arbítrio ser completo sem livres ações a acompanhá-lo. As livres ações são geradas pelo livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é uma expressão da mente. Como a mente original de uma pessoa sem pecado não pode agir fora da palavra de Deus, isto é, do princípio, ela nunca expressará o livre-arbítrio, nem gerará livres ações em desacordo com o princípio. Neste sentido, a liberdade de uma pessoa verdadeira nunca se desvia do princípio. Segundo, não há liberdade sem responsabilidade. Os seres humanos, criados de acordo com o princípio, só podem alcançar a perfeição por meio do cumprimento de suas responsabilidades, baseadas em seu livre-arbítrio. Uma pessoa que busca a finalidade da criação de livre vontade esforça-se ao máximo para cumprir a sua porção de responsabilidade. Terceiro, não há liberdade sem realizações. Quando os seres humanos exercem a liberdade e cumprem a sua responsabilidade, eles se esforçam para realizar obras que completem a finalidade da criação e deem alegria a Deus. O livre-arbítrio busca constantemente resultados concretos por meio da realização de livres ações. 5.2. A liberdade e a queda humana. Resumindo, a liberdade não pode existir fora do princípio. A liberdade é acompanhada pela responsabilidade exigida pelo princípio e visa a realização de obras que alegrem a Deus. As livres ações geradas pelo livre-arbítrio só produzem bons resultados. Por isso, a liberdade não pode ter sido a causa da queda humana. Está escrito: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Esta liberdade é a liberdade da mente original. A partir do momento em que Adão e Eva foram alertados por Deus para não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles deviam obedecer a este mandamento com livre arbítrio e sem a intervenção de Deus. Certamente que a liberdade de sua mente original, que é inerentemente responsável e busca o bem, os incitou a obedecer. Quando Eva estava prestes a se desviar do princípio, a liberdade de sua mente original suscitou nela sentimentos de medo,
na tentativa de impedi-la de desviar-se. Desde a queda, a liberdade da mente original tem procurado trazer as pessoas de volta para Deus. Neste sentido, a liberdade não podia levar os seres humanos a caírem. Assim, a queda humana foi causada por um poder mais forte, o poder do amor fora do princípio, o qual superou a liberdade da mente original. Na verdade, os seres humanos perderam a liberdade em consequência da queda. No entanto, até as pessoas decaídas possuem intacta uma semente de sua natureza original que busca a liberdade, e isto permite a Deus continuar sua providência para restaurá-las. Com o avanço da história, as pessoas têm se tornado cada vez mais zelosas em suas aspirações pela liberdade, mesmo ao custo de suas próprias vidas. Isto é uma evidência de que estamos no processo de restaurar a nossa liberdade perdida há muito tempo por causa de Satanás. O objetivo de nossa busca pela liberdade é facilitar o cumprimento da responsabilidade que Deus nos deu, que é essencial para realizarmos a nossa finalidade da criação. 5.3 A liberdade, a queda e a restauração. É verdade que os seres humanos eram livres para se relacionarem com os anjos, que tinham sido criados para os servirem. Porém, como o coração e o intelecto de Eva ainda eram imaturos no momento em que foi tentada pelo anjo, ela ficou confusa emocional e intelectualmente. A liberdade de sua mente original despertou nela um sentimento de receio, porém, como o poder do amor entre ela e o anjo era mais forte, ela ultrapassou o limite e caiu. Independentemente da liberdade com que Eva se relacionasse com o anjo, uma vez que ela mantivesse uma fé inabalável no mandamento de Deus e não respondesse à tentação do anjo, o poder do amor fora do princípio não teria sido gerado e ela não teria caído. Portanto, apesar de o fato da liberdade ter permitido o relacionamento entre Eva e o anjo e tê-la levado próximo da queda, o que a empurrou para além do limite não foi a liberdade, mas o poder do amor fora do princípio. Como Eva foi criada para interagir em liberdade com os anjos, ela naturalmente se relacionava com Lúcifer. Todavia, quando Eva e Lúcifer formaram uma base comum e se envolveram numa ação de dar e receber, o poder do amor fora do princípio, gerado entre eles, levou-os a cair. Da mesma forma, se as pessoas decaídas se relacionarem em liberdade com Deus, seguirem as palavras da verdade, formarem uma base comum e envolverem-se numa ação de dar e receber com Ele, então o poder do amor dentro do princípio poderá restaurar a sua natureza original. Na verdade, a liberdade da mente original anseia por restaurar completamente a natureza original. É por isso que as pessoas em todas as épocas têm lutado desesperadamente pela liberdade. Devido à queda, os seres humanos ficaram ignorantes em relação a Deus e ao seu coração. Essa ignorância incapacitou a vontade humana de lutar por objetivos que agradem a Deus. À medida que Deus tem dado espírito e verdade, conhecimento interno e conhecimento externo, às pessoas decaídas, de acordo com o mérito da idade na providência da restauração,
os seus corações que anseiam pela liberdade da mente original têm sido gradualmente renovados. Paralelamente a este progresso, os seus corações têm sido também restaurados em relação a Deus, fortalecendo o desejo delas de viverem de acordo com a vontade de Deus. Além disso, à medida que o desejo pela liberdade se intensifica, as pessoas exigem um ambiente social favorável à sua realização. Quando as circunstâncias sociais de uma época não correspondem aos desejos do povo, que ama a liberdade, inevitavelmente surgem revoluções como a Revolução Francesa no século XVIII e outras revoluções continuarão surgindo até que a verdadeira liberdade seja restaurada. Seção 6. A razão pela qual Deus não interferiu na queda dos primeiros antepassados humanos. Sendo onisciente e onipotente, Deus devia estar a par dos atos pervertidos dos primeiros antepassados humanos que os estavam conduzindo à queda. Certamente que ele os podia ter impedido. Então, por que Deus não interferiu para impedir a queda? Este é um dos principais mistérios ainda por resolver na história. Podemos analisar com base em 3 razões o porquê de Deus não ter interferido na queda humana. 6.1. Para manter o caráter absoluto e perfeito do princípio da criação. Segundo o princípio da criação, Deus criou seres humanos à sua imagem, com o caráter e os poderes do Criador, pretendendo que eles governassem sobre todas as coisas, assim como ele governava sobre a humanidade. Todavia, para que os seres humanos pudessem herdar a natureza criativa de Deus, eles teriam que crescer até a perfeição através do cumprimento de sua porção de responsabilidade. Como já foi explicado, o período de seu crescimento é o reino do domínio indireto de Deus, ou o reino do domínio baseado nos resultados obtidos através do princípio. Enquanto as pessoas estão neste reino, Deus não as governa diretamente, pois deseja que elas cumpram a sua própria porção de responsabilidade. Deus só governa diretamente as pessoas depois que elas alcançam a maturidade total. Se Deus interferisse nas ações humanas durante o seu período de crescimento, isso equivaleria a ignorar a porção de responsabilidade humana. Nesse caso, Deus estaria desrespeitando o seu próprio princípio da criação, segundo o qual ele pretendia dar aos seres humanos a sua natureza criativa e prepará-los para que se tornassem senhores da criação. Se o princípio fosse ignorado, então o seu caráter absoluto e perfeito seria destruído. Porque Deus é o Criador absoluto e perfeito, o seu princípio da criação também tem que ser absoluto e perfeito. Em suma, Deus não interferiu nos atos que levaram os seres humanos à queda, a fim de preservar o caráter absoluto e perfeito do princípio da criação. 6.2. Para que somente Deus seja o Criador. Deus só governa algo que ele tenha criado segundo seus princípios, e exerce influência apenas sobre atos que estejam de acordo com seus princípios. Deus não controla nenhuma existência fora do princípio,
algo que ele não tenha criado, como por exemplo, o inferno, nem interfere em qualquer ato fora do princípio, como por exemplo, os atos criminosos. Se Deus exercesse algum tipo de influência sobre esses seres ou atos, necessariamente lhes seria atribuído o valor das criações de Deus e eles teriam que ser reconhecidos perante o princípio. Por conseguinte, se Deus tivesse interferido na queda dos primeiros antepassados humanos, ele estaria atribuindo a esses atos o valor de suas criações e reconhecendo-os perante o princípio. Se Deus fizesse isso, ele estaria de fato criando um novo princípio que reconheceria esses atos criminosos como legítimos. Como na verdade foi Satanás que iniciou a situação para alcançar este resultado, ele se tornaria o criador de um novo princípio e Satanás tornar-se-ia o criador de todos os frutos da queda. Portanto, para que Deus fosse o único criador, ele não interferiu na queda humana. 6.3 Para qualificar os seres humanos como os senhores da criação. Deus criou os seres humanos e os abençoou com o domínio sobre todas as coisas da criação. Os seres humanos não podem governar outras criaturas se estiverem na mesma posição de igualdade. Eles têm de obter determinadas qualificações para conseguirem o seu mandato divino. Deus está qualificado para governar os seres humanos porque ele é o seu Criador. Da mesma forma, para que os seres humanos obtenham a qualificação para governar todas as coisas, eles também têm de possuir o caráter e os poderes do Criador. De forma a conceder-lhes a capacidade de criar e torná-los dignos de governar todas as coisas, Deus precisava que os seres humanos se aperfeiçoassem por meio do cumprimento de sua própria porção de responsabilidade, até o final de seu período de crescimento. Só através do aperfeiçoamento, segundo o princípio, é que eles poderiam obter a qualificação para governar o universo. Se Deus governasse e controlasse diretamente a vida dos seres humanos, estando eles num estado de imaturidade, seria o mesmo que conferir autoridade a quem não está qualificado para governar. Ou seja, significaria conferir autoridade a alguém que ainda não tinha cumprido a sua porção de responsabilidade ou adquirido a capacidade criativa de Deus. Isto contradiria o princípio de Deus, pois ele estaria tratando uma pessoa imatura como se esta já tivesse alcançado o estado de maturidade. Deus, o autor do princípio, estaria desrespeitando o seu próprio princípio da criação que ele estabeleceu para que os seres humanos herdassem a natureza do Criador e governassem a criação. Neste sentido, para que Deus pudesse abençoar os seres humanos como senhores da criação, ele tinha que se manter longe e não intervir nos atos dos seres humanos imaturos, enquanto assistia apreensivo à sua trágica queda.